Olá, este programa aborda os assuntos relacionados à teologia cristã protestante e como esta área pode lançar luz a diversos temas. Eu sou o Thiago Vercelino e você está ouvindo Praxis, um podcast sobre a prática teológica produzido pelas Faculdades Batistas do Paraná, a FABAPAR. Se você se interessa por questões teológicas e bíblicas e quer entender melhor como é a prática teológica, este podcast é para você. Ajuste o volume, prepare a mente e o coração e seja bem-vindo. Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast aqui na FABAPAR. Que alegria ter você com a gente, e antes de você continuar, eu já vou te pedir para você correr lá nas metodologias ativas que existem na plataforma que você está usando. Se você está percebendo agora aqui na FABAPAR, a gente está presente em mais plataformas, então não importa onde você está ouvindo, ativa por favor as notificações, siga a gente. Se esse conteúdo também tem sido relevante para você, que você compartilhe esse conteúdo. Para nosso podcast de hoje, nós temos dois convidados muito legais e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do ensino bíblico quando a gente fala do preparo de jovens para a faculdade. Eu sou Thiago Vercelino, quem tem caminhado com vocês aqui na condução dos podcasts, mas com a gente hoje para falar sobre essa importância de ensino, eu quero que eles se apresentem então para a gente. Fala galera, tudo bem? Sou Yuri Breder, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, da Escola do Discípulo, lá da PIB de Campo Grande. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e tenho algumas experiências para compartilhar, mas a mais curiosa delas é ter morado na Ásia, ter morado no Nepal, lá em Katmandu, trabalhando com plantação de igrejas, trabalhando com formação também teológica lá, e agora vivendo essa nova conjuntura aqui no Brasil com a Escola do Discípulo lá no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no canal da Escola do Discípulo, clique no botão curtir, compartilhe com seus amigos, inscreva-se agora. A gente costuma tanto falar que depois sai natural, né? Mas é isso aí, prazer estar junto. Show de bola. Gente, eu sou o Vilibaldo, professor da FABAPAR, pastor auxiliar na Igreja Batista Lindói. Estou aí de novo para acompanhar vocês. Tá com um livro recém fresquinho? Tá em processo de lançamento eterno. Já lancei quantas vezes? Eu não vou falar quanto tempo faz que a gente gravou o primeiro podcast sobre o livro, né? Mas estou aí, quem quiser pesquisar. E Pediu para Si a Morte, livro que eu escrevi com o professor Renato a respeito da Bíblia e a prevenção ao suicídio. Mas vamos lá, para a gente falar sobre a importância de um ensino no preparo dos jovens que estão indo para a faculdade ou que estão no ambiente da faculdade. Eu acho que a gente precisa entender um pouquinho quem são esses jovens, o que eles estão vivendo, o que eles estão passando. Estamos falando de adolescente, estamos falando igual a gente, jovem casado com, no meu caso do Vili, nem sei, o Yuri tem filho, Yuri? 2 filhas aí, ó. Jovem casado, barbado com filho. Quem são esses jovens que a gente vai se importar com eles hoje? Os jovens que entram na universidade são dos mais variados, né, meu amigo? Desde jovens bem novinhos, até jovens mais velhos, até jovens, por exemplo, eu lembro que lá no curso de História eu tinha um colega com 84 anos de idade. Então esses jovens universitários têm muitas idades, mas vou dizer, ele era mais jovem do que muitos jovens em idade. E tem os estudantes profissionais, né? A pessoa que se forma, vai para o mestrado, vai para o doutorado, está na vida acadêmica, na vida universitária e não se enquadra nesse perfil de jovem universitário, mas também está dentro desse ambiente que muitas vezes é tido como perigoso ou ameaçador. Eu acho que essa problemática, ela é bastante comum. A gente ouve isso de muitos pastores em muitas igrejas, do bicho-papão da universidade. E não só na experiência prática, mas a própria Nancy Pearcey, né, na Verdade Absoluta, ela coloca isso como um problema.
o Tom Rainer, no Igreja Essencial, também coloca isso como uma situação de jovens, às vezes, não perderem a fé em Deus quando entram na universidade, mas perdem o engajamento e a apreciação pela igreja. Então ficam com uma fé do tipo: eu creio em alguma coisa, eu creio em Deus, eu não desvalorizo o que eu aprendi na minha infância, mas eu acho que o cristianismo já não é para mim e tal, né? E aí acaba se perdendo, entre aspas. Então eu acho que essa é uma problemática real, mas eu acho que também a gente precisa ver quem são esses jovens, quais são os problemas, né? Onde nascem as deficiências que podem ser, enfim, aproveitadas negativamente na universidade, para que a gente possa respondê-las adequadamente, né? Deixa eu abrir uma lupa assim na nossa conversa, porque é nítido que existem duas forças conflitantes no diálogo de hoje, que é a igreja que fala mal da faculdade e a faculdade que em muito vai ficar falando mal da igreja. E o jovem, ele está no meio dessas duas forças. É a igreja puxando de um lado, dizendo: a faculdade é uma desgraça e ela te afasta da igreja. E a faculdade dizendo: você é cego, você fica aí na igreja se maquiando a tua vida, achando que essa é a solução, quando na verdade você está totalmente enganado. Mas as universidades, principalmente as federais, têm essa marca desse contraste com a vida religiosa das pessoas, quando na verdade nem sempre é assim. Eu já tive boas experiências em universidades federais, de não somente participar de cultos, mas também de conhecer pessoas que estavam participando de uma missa, por exemplo, e ter contato com cristãos de todos os tipos. Mas não podemos negar a realidade que é diferente do ambiente eclesiástico. A gente está acostumado com o ambiente da igreja, onde todos têm um pensamento igual. E o grande choque, qual é, Tiago? Não é que a universidade é um lugar ruim, mas é um lugar universitário. A ideia da universidade é a ideia do universal, de todos os tipos de pessoas estarem ali presentes e representados. Então é um lugar onde há ideias diferentes e até conflitantes. Então, por exemplo, não sei do caso do Yuri, que é de outro curso, mas eu fiz história. História já tem aquela marca a mais, né? É como se existe a imagem do demônio universitário, né? O demônio da história tem um chifre a mais aí no negócio, né? É um negócio mais perigoso, parece que o pessoal pensa. Mas o pessoal em história é mais relaxado, né? A ideia de que quem faz história se perde e tal, mas não é necessariamente assim. A gente precisa desconstruir esse bicho-papão e ver o que é verdade e o que não é verdade. Eu lembro quando eu comecei o curso de História lá na Federal do Rio Grande do Sul, nós éramos 40 alunos e desses 4 eram cristãos. Então o que indica? Que naquele caso específico, os cristãos não optaram pelo curso de História. Então meus amigos cristãos que entraram junto comigo na universidade fizeram outros cursos. Quando eu fui, eu percebi, né? E havia essa escolha. Muitas vezes por quê? Porque o estereótipo que é criado acaba também fundamentando a escolha das pessoas. Muitos olham, não, eu sou ateu, eu sou num certo estilo, eu sou vinculado à política de esquerda, por exemplo, vou fazer história. Mas história vai para além disso. Eu estava lá fazendo história porque eu amo história. Eu lembro que a primeira pergunta que me fizeram é: qual que é o seu posicionamento político? Eu fiquei, cara, não sei nem dizer, não sei dizer. E aí o pessoal, não, você tem que falar direita ou esquerda. Eu falo, não sei. E engraçado que tem essas pressões, né? Mas lá naquela circunstância, eu fui entendendo a importância também de valorizar dentro do espaço universitário a representação dos cristãos. Éramos 4, mas viramos 4 melhores amigos. Por quê? Porque havia ali a presença. Eu acho que muitas vezes o que a gente, como igreja, acaba falhando um pouco é não valorizar a presença cristã nas universidades. Ao invés de querer que o cristão não esteja na universidade, nós devemos, como igreja, cada vez mais estarmos presentes nas universidades. E para estar na universidade tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. E por isso a relevância dessa conversa, essa aqui. Yuri, como é que fica a cabeça do jovem dentro dessas duas forças que estão puxando ele? De um lado ele olha para a igreja, que está dizendo: venha para cá,
Não se confunda com o que a universidade vai te dizer. E do outro lado está a universidade, saia daí. Como que o jovem diz? Essa semana mesmo no WhatsApp, eu vi um pastor num grupo dizendo assim: estou criando meus filhos para que eles desconfiem eternamente de todos os seus professores. Olha o que o pastor disse. Ele está criando o filho dele para que o filho dele sempre desconfie do professor que ele vai ter, seja na escola ou na faculdade. Como que fica a cabeça desse jovem? O que não é um pressuposto cristão. É um pressuposto que está mais alinhado com o ceticismo secular do que com a própria sabedoria bíblica, né? Veja bem, uma das coisas que eu acredito que é problema, são duas coisas que são bastante ameaçadoras, envolvem essa problemática quando o jovem sai da igreja e começa a ir para a universidade. Quem trabalha com jovens hoje sabe que esses problemas eles começam já a aparecer antes. Antes era só na universidade, agora já começa a aparecer antes. Mas por conta das mídias, por conta de tudo, né? Mas o primeiro deles é a mudança de ambiente, né? Aquele jovem que sempre andou com seus amigos cristãos, nos seus programas cristãos, com as suas conversas cristãs, e ouvia que, olha, o povo do mundo é um povo triste, é um povo desolado, sem esperança. Ele chega na faculdade, vê os caras fazendo festa de segunda a segunda e, sabe, vivendo uma vida assim que quem olha de fora parece que esses caras são os caras mais felizes e animados do mundo. Parece que eles estão aproveitando muito melhor a vida do que eu. Então, eu acho que esse é o primeiro choque, é com aquilo que se percebe, é com o ambiente, né? Porque esse ambiente forma a mente também, muito mais até do que só os argumentos, né? Então, esse ambiente ele é importante. E para o jovem, o argumento é importante, mas o jovem, principalmente esse que está saindo aí da adolescência, entrando nos seus 20 anos, ele procura modelos, role models, né? Então, não é só o cara que tem um argumento, mas é o cara que vive bem com os argumentos que tem, né? E aí ele encontra isso na faculdade, porque ele chega lá e ele vê um professor, às vezes, que é aquele estigma, né? Como você tinha falado, naquela imagem do professor ateu que chega e fala assim, cara, mas é impossível crer na existência de demônios quando você tem um interruptor elétrico, né? Huxley falava isso, né? Então, aí você fala assim, poxa, mas quem é esse cara? Aí ele pega e descarrega uma bibliografia de PhDs assim na cabeça do cara e ele fala assim, meu Deus, eu nunca ouvi essas coisas. Eu nunca ouvi essas coisas. E aí que está o grande problema. Porque os pressupostos que fundamentam esses pensamentos nunca foram explorados antes dele chegar lá. Então, eu acho que são essas duas coisas, os argumentos, os pressupostos desconhecidos e um ambiente enganoso, né? Um ambiente, alguns anabatistas, né? Eles concedem aos seus jovens um período que eles chamam de Rumspringa, né? Chega aos 16, 17 anos, você pode sair da comunidade, você vai viver o mundo, você vai fazer a sua escolha, você vai conhecer o mundo que você não vê aqui na comunidade, depois você vai fazer a sua escolha se você quer viver nesse mundo ou você quer voltar para cá. Então, esses jovens, eles entram nessa Rumspringa, eles entram na universidade, começam a ver tudo novo e começam a desconfiar da igreja, dos pais, daquilo que ele sempre ouviu, porque de fato, e aí começa um pouco, eu acho que de como que a gente pode começar a responder a um desses problemas, que é o dos argumentos, dos pressupostos. Os argumentos e pressupostos que a gente apresenta muitas vezes na igreja para os jovens são fracos. A gente não apresenta as melhores críticas contra a existência de Deus, por exemplo. Se existe essa tensão, a gente não vai dizer que a igreja não se preocupa com ela se preocupa. O que talvez a gente esteja percebendo é que as respostas que a igreja tem dado para o jovem, para ele lidar com a faculdade, tem sido uma resposta a maus argumentos. E talvez não seja só isso que a igreja está se propondo para cuidar do jovem, que está errado, que talvez ela tenha que começar a repensar a maneira de preparar o jovem. E eu acho que é a falácia do espantalho.
né? Você diminui a qualidade do argumento, precisa dar conta de rebatê-lo. E realmente existem argumentos, existem posicionamentos muito importantes que vêm da nossa cultura, que eu acho que a igreja precisa se engajar melhor com eles. Afinal de contas, a apologética, que geralmente nas igrejas tem lá o ministério de apologética, tem um escudo e tem uma espada. É um negócio bem bélico, né? Tipo assim, eu vou matar. Mas eu acho que a gente precisa de uma apologética. Eu tenho até trabalhado um pouco nesse conceito, nesse termo com o pessoal lá, que é uma apologética generosa. Uma apologética que parta não da resposta, mas da pergunta. Né? Porque a apologética, se ela é resposta, ela pressupõe uma pergunta. O problema é que a gente fala assim, não, no mundo eles vão falar isso, é uma guerra de narrativas, é isso, aquilo ali. Não, peraí, mas vamos escutar o que a cultura tem dito acerca dos problemas que a gente enfrenta. Quais são as críticas da nossa cultura à igreja? Cara, existem críticas que a gente precisa levar em conta. E algumas a gente precisa dizer, aqui eu acho que a gente precisa separar Cristo de cristianismo, porque, na verdade, e a gente precisa fazer essa meia-culpa, precisa ensinar para esses jovens o melhor, o suprassumo dos nossos adversários. Quando ele chegar lá, ele vai falar assim, conheço, já sei como trabalhar com esse pressuposto, com esse fundamento. Sobre essa apologética generosa, o Schaeffer ele fala assim: é tarefa da igreja apresentar o evangelho ao mundo, a geração em que ela se apresenta, mas para isso é necessário conhecer as formas de pensamento para que então a gente possa responder bem a elas. Então a gente precisa se engajar amigavelmente com esse universo para que a gente possa extrair melhores maneiras de responder a elas, né? Então, eu me lembro de um biólogo, né? Hoje ele já está formado, mas ele era um estudante de biologia. Ele veio lá conversar comigo. Ele estava super em crise, porque ele fala assim: pastor, mas a evolução das espécies, pastor, mas isso e aquele autor e aquele outro. Eu falei assim: meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho que vai eliminar 99% das suas crises. Não é uma resposta, mas é a consciência de que não é a primeira vez que fazem essa pergunta que fizeram para você. Você não é o primeiro cristão a ouvir isso. Outros cristãos do passado já ouviram e já dedicaram a vida a responder essas coisas. Então, o que você precisa conhecer são cristãos que respondem bem a essas perguntas, e principalmente dentro do seu campo científico. Isso aí é fundamental. Me fez lembrar um caso, né? Eu comecei história lá na Federal do Rio Grande do Sul. Vim estudar aqui na FABAPAR e transferi o curso de História da Federal do Rio Grande do Sul para cá. E aqui na Federal do Paraná, Yuri, eu comecei ali e já tinha um bom andamento de curso. Então eu entrei numa turma que já se conhecia, eu era o novato, né? Uma turma do 3º ano. E aí lá eu conheci um rapaz, esse rapaz chamado Isaac. Aí conheci o Isaac, conversando com ele, a gente ficou amigo. Aí eu perguntei assim: mano, o que você vai estudar no TCC? Ele falou assim: cara, vou estudar a história dos batistas. Quando ele falou isso, meus olhos brilharam. Eu falei: não acredito, cara. Pô, tu é batista, mano, igual eu. Aí ele falou assim: não, eu era batista. Aquela menina lá era católica, aquele rapaz era adventista, aquele era assembleiano. Mas, Vili, não tem como ser cristão e historiador, né? Falei: cara, eu sou cristão, estou estudando para ser historiador, mas também estou estudando para ser pastor. E aí eu fui mostrando exemplo. Cara, eu busquei no meu curso ser o melhor historiador possível. Tanto é que eu avancei no mestrado, no doutorado, eu busco ser o melhor aluno possível, para mostrar, cara, eu sou um bom historiador e sou cristão. E eu lembro que no resultado, né, final do 1º ano, o Isaac veio, me deu um abraço e falou: Vili, cara, ora por mim, ora que eu vou voltar para a igreja. No 2º ano veio: cara, eu tô na igreja, mas eu preciso me firmar, mano, ora por mim. 3º ano e último ano ele veio, me abraçou e falou assim: Vili, ora por mim, porque eu vou fazer seminário e eu vou ser pastor. Ele foi nosso aluno, foi meu aluno aqui. Lembro de dar aula para ele nessa sala aqui que a gente está gravando. Eu participei da banca de TCC dele. Então é alguém que eu vejo como um fruto. Por quê? Porque ele viu que dava para estudar a nossa área da ciência, nossa área do conhecimento,
e continuar sendo cristão? Eu acho que aí, cara, nesse testemunho, a gente juntou as 3 coisas que a gente estava falando no começo, né? O problema dos argumentos, você mostrou que você tinha suas convicções, seus pressupostos, continuou solidamente caminhando, foi um role model, alguém que era coerente com os argumentos que possuía e com a vida que levava. Então, cara, que testemunho fantástico. Eu estudei fisioterapia, então fui para a área da saúde. Então tinha bastante, assim, apesar de eu ter estudado numa universidade católica, tinha os professores ateus e alguns, tipo assim, sabiam que eu era o crente praticante da turma, né? Porque tinha um monte lá, né? Sabiam que eu era o cristão que às vezes levava o violão e ficava lá no intervalo, reunia os amigos. E, cara, Deus me deu a graça. Eu lembro que eu falei assim, Deus, eu tava doido para ir para a promoção do Radical África da junta, né? E meu pai falou assim, não, você vai terminar a sua faculdade primeiro, depois você vai para o campo missionário como fisioterapeuta. Aí eu, caramba, e agora? E aí eu lembro que eu cheguei com um telefonezinho assim, e eu bati uma foto da lista de chamada que ficava fixada na porta e comecei a orar nominalmente, cara, pelos caras que estudavam comigo. E comecei a pedir estratégias para Deus. Cara, como que eu posso alcançar esses caras? Porque eu chego e eles falam assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era aquela chacota, né? Os caras falavam assim, não, que todo dia Deus te arrebata e você volta para a aula que nem o Pequeno Príncipe, assim, né? No cometa. Então, os caras, né, tiravam uma com a minha cara. E eu ficava ali orando e para a glória de Deus, 11 pessoas da minha turma receberam a Cristo durante o tempo do curso, né? Então, mas o que eu falei para aquele biólogo, para aquele estudante de biologia na época, foi assim, cara, você precisa conhecer um cara chamado Francis Collins. Você conhece Francis Collins? Aí ele, cara, todo biólogo tem que conhecer. O cara é o papa da genética moderna, né? Ele fez o projeto Genoma. Então, você sabia que ele é um cristão confesso? Eu tive a oportunidade de ir no Museu de História Natural em Nova York e estava lá nos fósseis dos dinossauros e estava aproveitando tudo e tinha um painel gigantesco assim e ficava mostrando entrevistas de cientistas. E aí, de repente, apareceu o Francis Collins ali. Aí eu falei para minha esposa, falei, amor, o Francis Collins, deixa eu ver o que ele tem para falar. E lá no auditório principal do Museu de História Natural de Nova York estava o Francis Collins falando, eu sou cristão, acredito na ressurreição de Jesus Cristo e isso não tem problema nenhum, isso não conflita com a minha fé, muito pelo contrário, ele deu um testemunho, cara. Aí eu falei assim, então você volta para o seu professor que descarregou essa bibliografia aí na sua cabeça, essas perguntas como se elas fossem assim as perguntas mais geniais do mundo e fala para ele que se essas perguntas invalidarem um biólogo de ser cristão, então o que ele vai fazer com Francis Collins? Aí ele, cara, como assim? Aí eu falei, não, e se você tivesse na matemática, eu ia falar assim, você conhece o John Lennox, um matemático de Oxford, cristão confesso, que debateu sobre a existência de Deus com Richard Dawkins lá em Oxford, que pegou o último livro, o livro que o Stephen Hawking lançou antes de morrer, né? E ele fez uma palestra sobre esse livro, dizendo, olha, eu não estou aqui para discutir cosmologia, eu sou matemático, ninguém dá para discutir cosmologia com o Hawkins, mas esse livro é sobre filosofia, não é sobre ciência. Essa teoria do Deus das lacunas, de que um dia a ciência vai descobrir tudo que há para descobrir e aí não haverá mais lacunas e espaços para Deus, porque a gente só acredita em Deus para explicar aquilo que a gente não entende. Um dia a ciência vai entender tudo. Ele falou assim, isso não é ciência, isso é filosofia que ele está fazendo, e é filosofia ruim. Então ele desmonta os argumentos do Stephen Hawking. Um matemático de Oxford, eu falei, gente, tem muito cientista cristão, ganhador de Nobel. Se é físico, você vai lá, tem o John Polkinghorne, né? Você tem muitas pessoas que já fizeram o trabalho acadêmico
como cristãos, tiveram sucesso. É como você chegar na faculdade de filosofia e o professor falar assim, filosofia cristã, isso aí não existe. Aí você fala, o que você faz com Tomás de Aquino? O que você faz com Doivert? Não é verdade? Então, só que quando os nossos jovens chegam nesses lugares, eles não estão preparados para lidar com os melhores argumentos. Eles estão preparados para lidar com argumentos muito pueris, muito fraquinhos. Então, lá na igreja, né, lá na nossa igreja, na PIB de Campo Grande, a gente vai começar um estudo, vamos estudar cosmovisão cristã com os adolescentes. E eu falei assim, olha, eu me comprometo a trazer os argumentos mais difíceis de responder, que aí a gente vai lidar com eles aqui. E se a gente não conseguir responder tudo, a gente vai estudar mais e a gente vai buscar outras referências, a gente vai se debruçar. Mas quando você chegar lá, você vai chegar sabendo. E muitos têm medo de trazer essas coisas para a igreja e não deveriam. É o espaço, digamos assim, não estou falando mal da universidade, mas me entendam bem, né? Mas a igreja é o espaço seguro para tratar dessas coisas. É igual eu falo da sala de aula, né? Muitos alunos às vezes fazem umas perguntas assim, e eles, professor, vocês não se incomodam da gente perguntar essas coisas? Eu falo, não, eu quero que vocês perguntem. É aqui o espaço para questionar, para vocês pensarem, porque se vocês questionarem lá fora, talvez vocês não ouçam as respostas que eu já tive quando me questionei. Agora, quanto ao Richard Dawkins, ao Francis Collins, interessante que eu aprendi essas coisas no colégio. No colégio, um colégio adventista, fazia lá no Rio Grande do Sul. O professor de biologia separava algumas aulas para mostrar vídeos assim. E eu lembro que um vídeo que ele nos mostrou era de não lembro quem que era o entrevistador, que entrevistava um cientista. E o cientista falava assim, não, porque não tem nenhum cientista cristão. Aí o entrevistador, não, eu já entrevistei o Francis Collins, ele é cristão. Não, mas então é cristão, mas não deve crer na Bíblia. Não, eu entrevistei, ele crê na Bíblia. Não deve crer, sei lá, na cobra falante. Não, ele crê na cobra falante também. Sabe, as coisas assim. Muito engraçado de ver essa entrevista de um cientista que não conhece a sua grande referência científica. E é isso que às vezes nós cristãos, que deveríamos ter de conhecimento, a gente acaba deixando. Então, quando o Tiago falou, né, que a igreja acaba faltando ou pecando nesse sentido, veja, não é uma crítica à instituição, é uma crítica nossa. Nós somos a igreja. E pensando que muitas vezes a gente não ensina essas coisas para ajudar os nossos jovens a quando chegarem na universidade. Uma coisa que eu penso também quando a gente vai falar sobre a dificuldade que a igreja faz, é porque talvez a igreja esteja muito preocupada, se eu posso aqui me colocar diante dos dois feras que estão na minha frente aqui, mas a igreja fica preocupada demais em encontrar alguns culpados e talvez na hora de falar sobre o jovem na universidade, ela acaba absolvendo o maior responsável, que talvez seja o próprio jovem também, porque a igreja vai dizer, a culpa é da faculdade, a culpa é do professor ateu ou do professor que está na faculdade, a culpa foram dos pais que não ensinaram direito, a culpa foi das amizades que ele fez na faculdade, a culpa é do mundo, a culpa é do pecado que assedia o jovem na faculdade. E a culpa. E a culpa não recai, né? Sei que é um pouquinho ruim ficar falando culpa, mas a responsabilidade não recai sobre o próprio jovem, que tem as escolhas, que pode ter sido até mal preparado, como a gente estava conversando aqui, mas ainda assim é um jovem que tem as escolhas para serem feitas. E ele escolhe, em alguns momentos, o oposto da igreja. Ele escolhe o argumento da faculdade. Isso aí me fez lembrar uma história que eu ouvi. Não vou falar de qual instituição, porque que não dá, né? Mas uma outra instituição teológica, uma aluna nossa veio dessa outra instituição e contou a história de que um professor nessa instituição, na disciplina de História das Religiões, levava os alunos para a mesquita, para visitar a mesquita. Só que pararam de levar. Por quê? Porque um dos alunos foi numa visita, se interessou, começou a frequentar a mesquita e se converteu ao Islã. Aí vem aquela questão, a culpa é do professor? Veja, não acho que seja do professor. A culpa é da mesquita? A culpa é da mesquita. A mesquita isso aconteceria em qualquer outro momento, né?
se ele vai, sei lá, para uma universidade, num vídeo no YouTube, qualquer coisa poderia despertar. Mostra que a pessoa não estava realmente crendo na fé cristã. Então, não é a falta de contato com o outro pensamento que vai ser o correto. Como é que eu vou acreditar que eu sou cristão se eu não conheço o que é não ser cristão? Então, eu não sou verdadeiramente cristão. Eu só vivo e reproduzo a única coisa que eu conheço. Um modelo. Ser cristão é uma fé, é uma escolha. Isso é a nossa visão do cristianismo. Não é uma herança. A gente não tem essa visão, né? Filho de crente, crentinho é. Não, é uma escolha. Se é uma escolha, a gente precisa entender que os nossos jovens precisam conhecer o que não é ser cristão também. Uhum. Achei fantástico essa fala, porque quando eu estava me preparando no seminário de missões, né? Eu me lembro que a gente teve um módulo sobre Islã. E nós tivemos um treinamento com um pessoal assim que eu acho que é a maior agência treinadora de missionários para o mundo muçulmano. Então, assim, eu lembro que até na palavra de abertura eu achei assim, um pouco pretensioso o que o professor tinha falado, mas ele falou assim, olha, quando vocês acabarem esse curso, vocês vão poder discutir Islã e cristianismo com qualquer imã, com qualquer líder muçulmano, sem problema nenhum. Eu falei, poxa... O cara bota fé no curso dele, né? Mas beleza. Aí ele falou assim, então vamos começar. Ele pegou 2 cadeiras. Eu posso até não estar preparado, mas eu vou sair achando que eu tô. O soberbo você vai sair. Não, tô brincando, mas eles realmente deram um excelente curso. Ele pegou 2 cadeiras, se sentou e falou assim, olha, agora eu vou ser um muçulmano. E agora eu quero algum de vocês, alunos. A gente já estava no seminário, pessoal, né? Já... alto nível. Então alguém vem aqui e vai ter uma conversa comigo, tentar me apresentar o evangelho. Ah, beleza. Aí demorou, né? Porque ninguém queria se expor. Um menino levantou e foi. Aí ele falou, tudo bem? Ah, tudo bem. Aí, você crê em alguma coisa? Começou o papo lá de religião. O cara falou, sou muçulmano. Ele, eu sou cristão, sabe que... Aí começou os seus argumentos lá. E esse professor que estava fazendo o papel do muçulmano, cara, ele atirou uma atrás da outra. Que aquele rapaz, amigo nosso, que representava a todos, porque ninguém teria aquela condição de responder. A gente falou assim, cara, é impossível entrar nesse nível de debate, a gente não está preparado. O menino saiu assim até meio torto da encenação, assim. Aí depois ele levantou, esse professor... e não conseguiu conter as lágrimas. Ele começou a chorar. Ele falou assim, o que vocês não sabem é que existem excelentes respostas definitivas para todas essas perguntas. E vocês não as conhecem. E existem outras 200 perguntas que vocês deveriam estar fazendo, questionando. Nesse debate vocês também não sabem fazê-las. Então é sobre isso que a gente vai estudar esse mês. Durante aquele mês a gente teve que ler 2 vezes o Alcorão, porque era a primeira coisa que quando a gente sentava com um muçulmano para conversar com ele, ele vai falar assim, você vai falar que a minha fé está errada? Você já leu meu livro? Como que você vai falar que minha fé está errada se você nunca leu meu livro? Então a primeira coisa você tem que ler. E você tem que se engajar com os melhores argumentos. Então não, o cristianismo é uma religião de paz, né? Porque Jesus nunca permitiu ou pregou que seus discípulos devessem pegarem espadas e tal, enfim. Mas e a violência no Antigo Testamento? Não, esse é um outro tempo, a revelação pedagógica de Deus, né? Revelação progressiva. Mas Jesus, que é o nosso padrão, nós temos Jesus como modelo nesse momento da história. Ele não deixou que os seus discípulos seguissem esse caminho. Aí ele falou assim, então ok, então você é discípulo de Marcião? Mas como assim? Você não acredita que era Jesus no Antigo Testamento que dava aquelas ordens também para matar os filisteus e tal? Aí o cara falava, meu Deus, como que eu respondo a isso? Tipo assim, cara, perguntas difíceis de responder, que a gente não está acostumado a ouvir. A gente precisa ser corajoso para fazer apologética, para conversar com a cultura, tem que ser corajoso. O Paul Tillich falava de uma coisa que ele chamava de teologia da fronteira.
Ele fala, as fronteiras elas são muito ricas culturalmente, porque é onde as culturas se encontram, e tem riqueza religiosa, de pensamento, e existem as fronteiras teológicas também. Para você habitar nessas fronteiras teológicas, você precisa ser corajoso, porque você vai ter que enfrentar coisa que não é totalmente seguro para você ainda, que é diferente, que assusta, que às vezes você acha que não tem resposta. Mas essa é a teologia apologética generosa, que é coerente, que é a que parte da pergunta. Se eu não ouvir o que está acontecendo lá fora, eu não vou saber preparar bem meus jovens aqui dentro. Sobre ambientes, eu acho que está um pouco dentro da sua pergunta, né? O que as igrejas, por exemplo, fazem para os seus jovens? É culto, pequeno grupo, né? Esse que você tinha falado, né? É o culto, é a célula e alguma coisinha a mais, um congresso, uma conferência e tal. Isso não é suficiente, porque a gente não tem tempo nesses espaços e nem são talvez lugares apropriados para a gente entrar nesse nível de discussão, porque querendo ou não é um nível de desconstrução, né? Para depois a gente reconstruir algumas coisas. Mas a gente tem uma asepsia com a cultura, né? Isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus. Isso aqui você assiste, isso aqui você não assiste. Aqui você vai, aqui você não vai. Existem várias justificativas que você pode dar para cada uma dessas coisas. Porém, a gente com isso também acaba evitando que as pessoas, ou que os nossos jovens, na nossa cabeça, tenham contato com esse mundo assustador que está aí fora. Antigamente era quando o cara entrava na universidade, porque não tinha YouTube, porque não tinha Instagram, não tinha TikTok. Agora o cara não precisa ir para a faculdade para ter contato com tudo isso. Está o tempo todo, está no Netflix, está em todos os lugares. Então é mandatório, a gente tem que se confrontar com essa questão. Mas a gente pode fazer isso de maneira inteligente. O Schaeffer, estou falando bastante dele aqui, né? Vê que eu gosto dele. O Schaeffer, meu amigo, ele disse que a mudança do pensamento ela acontece numa escadinha. Ela começa na filosofia, depois ela vai para a arte, depois ela vai para a academia, depois ela vai para a cultura popular e, em último lugar, ela chega na igreja. Ou seja, quando a igreja está falando sobre um assunto, é porque ele já passou, entendeu? A gente sempre chega atrasado nas discussões. E se a gente não pega essas pautas para nós, os nossos jovens vão buscar a solução dessas pautas em outro lugar. Porque se já estão falando em todos os lugares sobre aquilo e ele entra na igreja onde ele deveria encontrar a resposta correta para aquela pauta, o assunto não está sendo falado lá, então beleza, tá, então aonde que está sendo falado, né? Lógico, daqui a pouco ele vai falar assim, cara, meu pastor é alienado, ele não sabe o que está acontecendo. O Schaeffer, ele diz que a primeira exposição de arte moderna nos Estados Unidos, eu não me lembro se foi em 1912 ou 14, mas foi uma exposição chamada The Armory Show. E o Schaeffer diz o seguinte, se os teólogos, ao invés de irem para o culto, tivessem ido para essa exposição de arte, eles iriam estar melhores preparados para os desafios teológicos que eles encontraram no século XX. Mas como eles estavam fechados dentro da igreja, eles não perceberam o rumo que o mundo estava tomando, quais eram os pressupostos que estavam guiando a mente das pessoas. Eles não se atualizaram na conversa. Então a gente precisa se atualizar e isso não quer dizer atualizar a Bíblia, mas nos atualizar naquilo que são as perguntas que as pessoas estão fazendo para nós, porque elas muitas vezes não são as mesmas, e falar biblicamente a partir de cada uma delas. Recentemente, agora tem 2 semanas, nós estamos fazendo lá na igreja uma série de pregações sobre a oração do Pai Nosso. Vamos redescobrir a oração. Quem é que ensina? Temos muitas boas orações na Bíblia, mas quem é o único que ensinou a orar? Tipo, orem assim. Paulo não fez, ninguém fez, Jesus fez. Então vamos ver essa oração. E a gente pegou cada cláusula da oração e fomos estudando, domingo a domingo. Chegamos na petição, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na semana em que a Rússia entra com tropas na Ucrânia. Na semana em que na Colômbia é legalizado o aborto até 24 semanas. E qual é o tema da pregação? Venha a nós o teu reino.
seja feita a tua vontade na terra como no céu. É muito claro para a gente falar agora a partir até do púlpito, de falar assim, olha gente, o reino de Deus, ele se estende a cada milímetro da existência. Não, os nossos corpos não são privados, eles estão dentro de um reino que é de Deus, e isso tem que estar nessa conversa. Uma nação que se sobrepõe a outra na sua soberania, esses nacionalismos que a gente vê que estão aparecendo à torto e à direita no mundo moderno, esses nacionalismos, eles estão em contraposição, em antagonismo ao reino de Deus. Então a gente precisa abordar essa questão. E aí quando a gente começou a falar, e a gente falou assim de invasão lá do conflito da Rússia e Ucrânia e do aborto, os olhos dos jovens, cara, meu Deus, tô ouvindo isso na minha igreja. Os caras estavam doidos para chegar na escola no outro dia. Eu lembro quando no ano passado a gente falando sobre nas pregações do Advento, né? Então Isabel fica grávida e Maria fica grávida, e aí eu usei o texto para falar sobre o bebê no meu ventre se agitou de alegria. João Batista cheio do Espírito Santo desde o ventre, para falar sobre aborto. E aí eu usei uma frase do John Piper, que ele diz assim: eu me oponho ao aborto pela mesma razão que eu me oponho a qualquer governo totalitário, porque a lógica é a mesma, é a vontade do mais forte se impondo sobre o direito do mais fraco. E eu usei essa frase na pregação. Um adolescente pegou e no dia seguinte na aula falou, a conversa apareceu e ele foi, escreveu na lousa. Ele disse, depois ele veio me contar, ele falou: pastor, quando eu falei, acabou a conversa. Todo mundo, meu professor ficou olhando e falou assim: que tipo de argumento é esse, cara? É engraçado porque esse argumento vai justamente no sentido daqueles que defendem o aborto, que é uma pegada ideológica de defesa da mulher, ou seja, defesa de alguém que não é tão forte, que precisa de um cuidado, de um amparo, e coloca, não, mas tem alguém ainda que precisa de mais cuidado, que não é visto. Então é um argumento fantástico. Então acho que como líderes de jovens, ou quem pensa em educação cristã, ensino na igreja local para os jovens, tem que estar comprometido a estudar e dar a cara a tapa e procurar os melhores argumentos. Então, se eu vou falar sobre falar sobre ateísmo, eu vou escolher os melhores ateus, os mais famosos, os livros que mais venderam, entendeu? E vou falar sobre eles, e vai estar na bibliografia do curso lá quando a gente for estudar. Por quê? Porque eu sei que depois que esse menino for assistir qualquer coisa na internet ou chegar na universidade, a gente já atacou, a gente já lidou com os melhores argumentos que tinham até aquele momento, né? Então, pelo menos ele vai se sentir mais seguro em saber que existem outras pessoas que já estão lidando com isso e que ele não está sozinho. Eu acho que essa é o pulo do gato para o universitário. Você não está sozinho naquilo que você está ouvindo lá, nos ataques que você está sofrendo, ou até nas suas crises de fé, porque às vezes ninguém ataca a fé do cara, mas ele começa a estudar e começa a falar: puxa vida, nunca vi nada disso aqui, cresci numa bolha, e aí ele começa a entrar numa neuro. Não, cara, você não está sozinho. Eu acho que uma resposta óbvia para o porquê que ensino é uma resposta adequada ao preparo do jovem para a universidade, a gente deu aí durante boa parte do episódio, do que a gente está conversando até agora, que é eu conhecer os argumentos, é eu entender o mundo, é eu conhecer de todas as áreas de atuação que eu vou me encontrar na faculdade, é eu estar preparado academicamente para enfrentar. E eu já estou usando a linguagem bélica de novo, mas para eu lidar, para eu me relacionar com o ambiente da faculdade. Mas eu queria dar a torcida ainda maior nessa questão de por que então, óbvio, além de conhecer os argumentos, o ensino é a resposta. E se a gente já pudesse caminhar no porquê e daí como, né? Porque se o ensino é a resposta e eu preciso conhecer os argumentos, então, com todo respeito, mas
as cartilhas de escola bíblica dominical talvez não sejam uma resposta, ou não sejam somente aquela resposta. As pregações do culto de jovens e do culto de domingo talvez não sejam como a única resposta. Por que então o ensino é resposta? E como então a gente estruturar essa disposição de aprender para ir para a faculdade? As cartilhas, igual você falou da escola bíblica, não são a única resposta, mas o ensino na escola bíblica, assim como o ensino do púlpito, porque pregação é ensino também, né? Podem ser, como o Yuri destacou, atuais, relevantes, impactantes. É igual muita gente fala, Karl Barth já dizia, né? Pregar com a Bíblia numa mão, o jornal na outra. Mas não é só Karl Barth, vai mais para trás. Aí hoje em dia você precisa ter 3 mãos, né? Porque você precisa ter a Bíblia em uma, um jornal de uma linha editorial e um outro de uma outra linha editorial, né? Porque os jornais já estão com um jornal de esquerda, um jornal de direita, né? E mais uns youtubers aí para dar uma... Mas é engraçado a gente pensar que isso sempre foi assim. Calvino, por exemplo, quando pregava, a gente acha que ele era muito abstrato. Não, as pregações dele eram práticas. Ele conhecia a realidade de Genebra, conhecia a realidade dos imigrantes que vinham, que precisavam de amparo, ajuda. Então ele era uma pessoa que não era daquela cidade, que veio de fora, que foi mandado embora e depois voltou. Então veja, ele conhecia a realidade social, histórica, política do seu tempo e aplicava o estudo bíblico a isso. Não é criar algo novo. Às vezes acham, né, que essa postura que a gente está tendo, eles querem inovar. Não, é o que todo pastor e pregador relevante sempre fez. É ver que a Bíblia, apesar de ser um livro escrito há tanto tempo atrás, ela é um livro atual. É um livro que faz sentido para nós hoje e que traz respostas para as perguntas que ainda estão sendo feitas. Eu acredito que hoje as coisas estão muito polarizadas. Então há uma certa, não sei se às vezes se eu vou conseguir me explicar bem, mas uma hiperexcitabilidade nas conversas e nas coisas que aparecem na mídia. Está intenso. Uma coisa já deflagra 1000 respostas e atitudes e... Não importa nem a posição qual seja, mas eu já fico inflamado, né? Não, e aí, cara... Eu concordo com... eu concordo com que Jesus é o Senhor, e o cara fala assim, mas Jesus é o Senhor. Por que Jesus é o Senhor? Não, eu concordo com isso, esqueci. O cara já tá... Se você fala uma coisa, qualquer coisa, tipo assim, poxa vida, fui comprar arroz... ou fui abastecer o carro e a gasolina aumentou, cara. Puxa vida, que triste. Mas agora o que o Bolsonaro podia fazer? O que o governo pode fazer? Não, porque você é isso, porque você é aquilo. Não, porque a culpa é do fulano, a culpa é do... Calma, cara, eu só falei da gasolina. Então, esse ambiente hiperexcitado, sabe? Sempre a ponto de atirar e de responder sem ouvir, é um grande empecilho da nossa época. E é o que impede de ver a verdade. Ontem um aluno comentando, né? Ele falou assim, professor, é impressionante quando as pessoas se tornam estúpidas, sem mais nem menos. Aí contou, eu fui num posto abastecer com meu pai, estava uma fila gigantesca, e nós esperando. E as pessoas começaram a brigar nessa fila. E um furdunço, e um desespero. E a gente, meu Deus, o que vai acontecer? Quando chegou a nossa vez, meu pai pediu para encher o tanque. Quando a pessoa começou a encher o tanque, ele falou, para. Vocês já aumentaram o preço da gasolina. Estava anunciado que ia aumentar amanhã. Tem toda essa fila para abastecer hoje, antes do aumento, mas vocês já aumentaram. As pessoas brigavam entre elas e não viam que não fazia sentido elas estarem naquela fila. A verdade foi ocultada. E hoje é isso. As pessoas estão presas ao seu sentimento, ao seu desespero, ao seu anseio, que não vê a verdade diante delas. Eu acho que essa inabilidade de conversar, de ouvir, ela, sim, deixa a igreja muito debilitada para fazer apologética de boa qualidade. Porque você começa a assistir um vídeo ou começa a ouvir um cara que discorda de você,
Fecha. Não, o Burger King fez uma propaganda com crianças falando das suas famílias, né? E tal, dos seus pais que eram homossexuais. Que a gente já recebe no WhatsApp e ouve aí no mainstream evangélico? Boicota, ninguém vai mais no Burger King. Tá, esse é o melhor que a gente pode fazer, ou a gente pode ouvir o que eles disseram e formular uma resposta para isso, inteligente. Não simplesmente, não, fecha o olho para isso, não, você agora é inimigo. Cara, a gente não vai conseguir preparar os nossos jovens para articular pensamentos e cara, o primeiro ato de amor é ouvir. O Bonhoeffer falava isso, né? Que o primeiro ato de amor da comunidade cristã é ouvir. E às vezes as pessoas dentro da igreja tá todo mundo querendo falar e ninguém tá querendo ouvir, e aí, né? Isso acaba, enfim, todo o nosso testemunho cristão vai pelo ralo, porque nós somos os mais belicosos, os mais beligerantes, os mais que querem falar alto, os mais que taxam as pessoas. Cara, não funciona. Então a igreja não precisa ensinar apenas sobre cosmovisão, sobre os pressupostos, não só dar uma base bíblica, mas dentro dessa base bíblica ensinar respeito cívico, ensinar virtude moral, virtude discursiva, cidadania, que cara, você pode falar, eu vou ouvir, eu vou discordar de você com o maior respeito, né? Eu lembro de ler recentemente sobre a disputa, assim, né, que ainda está acontecendo entre John Piper e N.T. Wright, né? E aí, olha só, né? Um escreve para rebater o livro do outro, mas antes de publicar o livro, manda o manuscrito para o seu opositor o corrigir. Eu falei, gente, isso é muito lindo, né? Assim, imagina se a gente tratar as pessoas que pensam diferente da gente, o professor universitário, as outras pessoas, como pessoas que tiveram as suas histórias, que têm os argumentos que têm, também por causa da história que tiveram, das narrativas a que foram apresentadas. E, cara, vamos ouvir, vamos tratar honestamente com essas coisas, senão a gente vai ensinar os jovens a pegar o escudinho, a espada e a sair, porque isso, porque aquilo, não. Eu acho que a igreja é um espaço próprio para esse tipo de ensino. Eu lembro que uma das melhores experiências que eu tive como pastor de adolescentes foi quando eu fiz o julgamento de sanção. Aí uma equipe, né, de acusação, outra de defesa, e eu o juiz, né? Pô, eu sou o chefe da parada, eu que inventei esse negócio, vou ser o juiz, eu que vou julgar. Mas como foi gostoso ouvir argumentações, ouvir posicionamentos com respeito, porque eu lembrava que havia tido uma experiência negativa, uma tentativa de ensino sobre debate quando eu era aluno no colégio, no ensino médio. Como que foi? O professor falou, olha gente, vou organizar um debate sobre a ditadura militar brasileira. Quem quer ser da acusação contra a ditadura? Todo mundo levantou a mão. Quem que quer defender a ditadura? Ninguém levantou a mão. Aí ele olhou assim e chegou para mim, Vili, cara, faz a mão aí, né? Ajuda aí, pô. Alguém tem que fazer esse papel. Pô, professor, não me bota nessa. Não, mas então beleza, mas eu vou assumir o papel, vou defender o negócio. Eu quero fazer histórias, vai mandar E aí vou defender a ditadura. Entre os escolhidos. Nunca li um livro que defendeu a ditadura. Isso aí depois, meu irmão, se cai na rede, o pessoal desenterra isso 10 anos mais tarde. Imagina se tá gravado. Mas eu lembro que na equipe que estava contra a ditadura, tinha menina que eu gostava na época. E aí eu lembro que ela fez uma argumentação e eu rebatendo ela, mas falando, né? Rebatendo da minha forma ali, com argumentos, e ela levou pro emocional. Eu lembro que ela saiu desesperada da sala, chorando. Eu fiquei, cara, acabei com as minhas chances ainda aqui por causa do debate. Na verdade, ela já não queria nada, ela só aproveitou o contexto. Não, né? Com certeza não queria nada não, mas graças a Deus, porque encontrei minha esposa depois. Mas aquilo me marcou que eu percebi, as pessoas não sabem debater hoje. Não sabem. E às vezes eu fico pensando da educação, a educação universitária, voltando à nossa origem aqui, nasceu no contexto cristão. A universidade, tal como nasce no contexto cristão. A primeira universidade, a Universidade de Bolonha, 1088, na Itália. Outras universidades vão aparecendo no contexto cristão. Formatadas no quê? No estudo e debate.
As 95 teses, sabe o que era? Uma proposta de debate acadêmico. Só que as pessoas, ao invés de debaterem, levaram para o pessoal. E aí o que aconteceu? Aquilo que Lutero tinha oferecido para a igreja pensar, a igreja levando como ofensa, fez alguém que era um reformador, Martinho Lutero, se tornar alguém que se tornou um revolucionário. Entendam, um revolucionário por quê, né? Que reformar é quando eu mantenho o que está e eu melhoro. Ele falou, não, vou criar uma nova igreja. E foi isso que ele fez. Porque a Igreja Católica não aceitou um debate e levou para o pessoal. Hoje, há muitos católicos que olham para o passado com arrependimento. Não sei se vocês sabiam, mas nos 500 anos da Reforma, o Papa chegou a emitir um selo no Vaticano comemorando os 500 anos da Reforma. Porque muita coisa depois foi arrumada na Igreja Católica, porque a partir da Reforma caiu ali e despertou. Mas veja, que oportunidade era Lutero? Mostrando erros teológicos, propondo o debate, mas não foi aceito. Hoje, muitas vezes nós temos oportunidade de debate, oportunidade de conversar com as pessoas que estão no mundo, no meio universitário, no meio acadêmico, e nós não devemos levar para o pessoal como ofensa, mas precisamos tratar no ambiente das ideias e mostrar que nós cristãos também pensamos. Olha aí. Cara, eu achei fantástico isso, porque você falando da sua experiência de debate, eu lembrei no seminário, cara. O professor propôs isso, eu não sei até hoje o que ele achou do resultado. Mas a gente estava estudando história dos avivamentos, né? E aí ele propôs um debate entre duas perspectivas de como o avivamento acontece. A perspectiva de Jonathan Edwards, a perspectiva do avivamento como algo soberano que Deus toca e faz e pronto. E a perspectiva de Charles Finney, que o avivamento é assim, ó, você faz isso, Deus tem que responder com o avivamento. Então é um negócio bem mais determinista e o outro mais soberano. E aí dividiu a sala e a gente demorou aí uma semana para estudar, levantar os argumentos. Mas o negócio virou uma briga homérica, que olha, eu não sei como é que Deus derrama o avivamento, mas não é através de debates. Ficou claro ali naquele negócio. Mas eu lembro que eu pensei exatamente isso, Vili. Eu falei, cara, a gente não está preparado a ouvir aquilo que não nos agrada e a responder educadamente ou a colocar os nossos pressupostos sob escrutínio e falar assim, cara, será que eu tô dando uma resposta que eu aprendi lá quando eu era do Ministério Infantil e nunca questionei, e realmente agora pensando melhor, cara, eu preciso me aprofundar melhor no que os comentaristas dizem sobre isso, né? A gente faz essa avaliação nossa, porque principalmente nesse ano, né? Ano de eleição, quando começaram os debates políticos, eu lembro que eu sempre encaminhava para os meus amigos assim um arquivo de uma página de filosofia e o título era assim: não cometerás estas falácias lógicas. Então tá lá, falácia do espantalho, do coque, né? A falácia da causalidade, e é só o que a gente vê, né? Um debate de péssima qualidade e cristãos usando falácias lógicas para defender seus argumentos. Às vezes eu conversando com pastores, com colegas, eles dizendo, não, porque isso e tal coisa. Eu falo, gente, essa não é uma boa maneira de responder, tem um buraco aí nessa argumentação. Se você disser isso aí, na filosofia você fala, né? Você está serrando o galho onde você está sentado ao dar essa resposta, não vai se sustentar. Aí eu era o inimigo, entendeu? Não, cara, eu tô melhorando teu argumento, estou te ajudando, né? E isso sem falar na quantidade de fake news, né? Que a gente vê a galera lendo e repassando sem o mínimo de escrutínio. Por quê? Porque se está do meu lado, se está defendendo o que eu defendo, então eu não vou analisar a fundo se é verdade ou não. Agora, quando é do outro lado, a gente vai atrás das fontes para ver se é, se não é. Agora, quando concorda comigo, não. Não, cara, a gente tem que elevar esse nível. Então, acho que nessa linguagem com os jovens, vai pelo menos mostrar para eles que nós estamos sendo honestos, que a gente quer levar o debate a sério, que a gente quer que eles façam uma boa universidade, que a gente não quer, falar assim, olha, se prepara, fica falando Jesus, 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 entra lá, tira sua nota e sai mais rápido que você puder. Não, cara, poxa, faça uma carreira acadêmica, se Deus te quer como um acadêmico, fica lá dentro e fica bem,
né? E eu acho que isso vai ajudar a construir um ambiente melhor, mais pacífico e mais frutífero para os jovens aprenderem, né, a se colocarem nesses ambientes. Meu sonho é nós incentivarmos aos cristãos cada vez mais ocuparem os espaços acadêmicos. Não digo ocuparem eliminando outros, mas ocuparem de dominar a parada, né? Não nesse sentido, mas ocuparem no sentido de entender que é o espaço para nós também. A universidade é o espaço para todos, incluindo os cristãos. E nós podemos estar lá. E você pode ser um professor de uma federal, né, de uma universidade diretamente ligada ao Estado, e ser um cristão e ser um grande exemplo. Né? O Jonas Karate, um amigo que eu fiz na internet, cara, um exemplo de historiador e exemplo de cristão. Então a gente pode fazer isso, por isso que eu incentivo tanto o estudo. É muito bom os cristãos estudarem teologia, muito bom mesmo, faça Favapar, né? Propaganda. Mas é muito bom também os cristãos estudarem cursos e ocuparem esses espaços. Por isso o Thiago sabe do meu sonho, né? De um curso de história aqui na Favapar, mas não é só história para ter aqui na Favapar, mas para ajudar a formar cristãos que conhecem a história profundamente, que sabe usar as metodologias históricas e que tem tudo para se desenvolver e crescer nessa área, para fazer um mestrado, fazer doutorado, para se tornar um professor de federal, para ocupar esses espaços realmente mostrando cristão também pensa. Eu curti muito o nosso papo. Eu acho que fica o desafio para que a igreja não se coloque como opositora à faculdade, mas como ela se coloque no privilégio de conduzir os jovens ou quem quer que seja da sua igreja a ir com qualidade até a faculdade, né? E poder dialogar, poder crescer, se desenvolver. Quero agradecer muito, Yuri, por ter esse tempo com a gente. Obrigado. Queria que você falasse um pouquinho aí de como tem sido essa sua caminhada com a Escola do Discípulo, e depois a gente dá o tchau. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo privilégio de poder participar aqui com vocês. Na Escola do Discípulo, a gente tem um sonho. Nosso sonho é que os cristãos, que as igrejas, elas sejam, ao mesmo tempo, intelectualmente robustos, mas espiritualmente vibrantes. Dizer que você não precisa abraçar um desses polos e abandonar o outro, mas que a boa teologia é aquela que termina em doxologia, em adoração. E quando você abre as escrituras e se encontra com o Verbo encarnado, você só sente o seu coração queimar. Né? Foi assim que os discípulos no caminho de Emaús se sentiram conversando com Jesus enquanto ele expunha o Antigo Testamento. Imagina seu coração queimando numa aula de panorama de Antigo Testamento, né? Maravilhoso. Eu acredito, essa foi a nossa experiência, minha, do Felipe. Como eu estava comentando aqui com vocês antes, né? Quando eu li alguns caras pela primeira vez, a minha cabeça explodiu. Francis Schaeffer foi um deles, porque ele era um pastor, ele era um teólogo, né? Um excelente teólogo, teve as suas falhas, mas ao mesmo tempo em que falava sobre arte, falava sobre cinema, falava sobre... E ele era um cara intelectualmente robusto. Né? A quantidade de referências à cultura popular que a gente tem nos livros dele é um negócio assombroso. E eu falei assim, uau, que maravilhoso que a gente não precisa abrir mão, né, de um desses polos. A gente pode unir as duas coisas. Então a nossa caminhada na Escola do Discípulo tem esse fim. Então, quando a gente ensina a Bíblia, a gente ensina com este fim. Então a gente se compromete a, mesmo ensinando Bíblia no ambiente da igreja local, não é um ensino acadêmico, a gente leva comentários bons, a gente prepara uma boa aula, né? Ao mesmo tempo em que a gente leva as nossas experiências com Deus, experiências que a gente tem com o texto para dentro da aula, e muitas vezes a gente termina em lágrimas, né? Então esse é o nosso sonho. E quando a gente dá aula de cosmovisão, a mesma coisa. A gente fez um seminário lá na igreja alguns anos atrás chamado Cristianismo e Pós-Modernidade, um seminário de 3 dias, e vários jovens falaram para mim, falaram assim, cara, minha vida mudou, é outra depois desse seminário, porque eu não preciso deixar o meu cérebro do lado de fora da igreja quando eu venho adorar. Então esse é o nosso sonho. A gente tem se dedicado a isso. A gente tem um canal no YouTube, então quem não conhece pode ir lá, Escola do Discípulo.
A gente faz exposições bíblicas toda semana e o nosso sonho é expor a Bíblia toda, capítulo por capítulo, para qualquer um que tiver dificuldade em entender a Bíblia, a linguagem, o contexto, a história, poder entrar lá e colocar, digitar lá Esther capítulo 1, Gênesis capítulo 12, tem uma aula lá explicando. Então a gente tem se dedicado a isso, mas a gente é uma escola bíblica de igreja local, então estamos lá na PIB de Campo Grande, trabalhando também com cursos de formação de liderança, discipulado, enfim, e é isso aí. E estamos aqui na FABAPAR também como mestrandos, né? Valeu, meu amigo, uma alegria estar aí com você, estar aí também com o pessoal que está acompanhando, né? Tamo junto na conversa também, né? E obrigado pela oportunidade. Gente, você que ouviu essa conversa aí, leve a sério o que a gente falou aqui, estude, ocupe os espaços e que Deus te abençoe. Galera, esse foi mais um podcast Praxis aqui da FABAPAR e é muito bom ter você com a gente. Até o próximo. Valeu!